Salve, salve, massa atleticana! Estamos começando mais um programa, eu acredito, no canal Noticioso. E hoje nós vamos abordar essa fatídica derrota do Atlético ontem no Mineirão contra o Cruzeiro. E também vamos falar do adeus ao Adilson. Bom, mas como é de praxe, estou mais uma vez acompanhado do meu sábio comentarista Thiago de Araújo. Fala aí, Henry. E aí, Thiagão? Tudo bem? Mais ou menos, né, cara? Foi difícil hoje de acordar com essa derrota. Como é que mexe com a gente, né, cara? Negativamente. E a gente vai abordar tudo que rolou ontem, as observações. Eu acho que tem muita coisa pra gente conversar. Thiagão, pra gente falar, já começar de cara aí dando informação pro torcedor, vamos falar então dessa derrota ontem no Mineirão. Vou deixar você falar primeiro e depois eu vou dar a minha opinião, porque hoje eu vou dar uma de comentarista também no programa. Eu acho legal, assim, a gente abordar esse assunto, porque eu acho que toda tragédia a gente tem que... É igual quando cai um avião. Você tem que estudar para ver o que aconteceu para que esses erros não se repitam novamente. Igual quando o avião cai, você não tem um fator somente que leva a uma tragédia. É uma sequência de fatores. Eu acho que nós tivemos... O primeiro foi realmente o nó tático que o Mano Menezes deu no Rodrigo Santana. Isso ficou evidente na substituição do Pedro Rocha com o Fred, né? É um time que ia jogar no contra-ataque e você via até pela escalação que ele ia jogar mais fechado, ou seja, o Galo realmente tem uma dificuldade, né, para poder jogar com times fechados. Ele, ainda mais nesse momento que nós estamos sem um jogador de criatividade, que é aquele jogador que com uma jogada bacana desarma a defesa adversária. Então, com essa dificuldade e com esse perfil, o Galo, para mim, na parte tática, não teve inteligência para jogar com o Atlético, tá ok? Com relação aos gols, eu vou deixar bem clara a minha opinião, embora eu tenha visto nas redes sociais aí todo mundo execrando vários jogadores, enfim, eu acho que um erro de um jogador, ele não o descredencia para o resto da vida, para o resto da vida útil dele no time. Eu acho que um erro é um erro e deve ser tratado e deve ser treinado. O primeiro gol, para mim, claro que foi uma felicidade do Pedro Rocha, mas para mim o Vitor estava adiantado. Eu acho que foi uma falha do Vitor, sim. Nem por isso ele é o pior goleiro do mundo, é um excelente goleiro, mas ele falhou no primeiro gol. O segundo gol, todo mundo viu, foi pior ainda, o erro foi mais crasso. Foi um erro ali quando o Zé Wellison recebeu uma bola que veio quadrada, o passe do Hever, né? O passe do Hever não foi bom e o Zé Wellison perdeu uma bola que estava ali na cara do gol e a gente teve dois erros ali que desequilibraram completamente o time do Atlético. E o último gol, na verdade, eu achei estranho porque o Vitor, quando ele fez a primeira defesa, ele já saiu da defesa meio atordoado e saiu meio que olhando para o gol, quer dizer, aquele reflexo que o goleiro, né, tem quando ele faz uma defesa e já volta para defender. Eu achei o Vitor lento nessa reposição de posicionamento para o gol. Então foram três erros em que você teve nitidamente falhas do Atlético e o Cruzeiro jogou muito em cima, esperando os erros do Atlético. Só que para mim teve um outro item, um outro fator que foi também muito preponderante, a falta de vontade, principalmente, não é porque era um jogo contra nosso rival, enfim, para você entrar num jogo mata-mata, que você está em um jogo de Copa, de quartas de final, você precisa entrar com outro espírito. O Atlético entrou, para mim, em clima de treinamento. Eu não vi uma pegada condizente com a fase do campeonato que a gente estava jogando, nem o Luan, que é um Luan que sempre é um destaque positivo nesse sentido, nem o Luan eu vi essa raça que a gente tem costume de ver. Tanto é que no scout nós vamos ver, se não me engano, não teve nenhum cartão amarelo. Não que a gente pregue aqui um jogo violento, mas se você tem um clássico e não tem nenhum cartão amarelo, faltou combate, faltou marcação, faltou uma série de coisas para poder o Galo, pelo menos, ter minimizado esse placar para a gente conseguir reverter no Independência. Só que eu tenho um problema de ser atleticano, né? Eu acredito sempre e eu acho que não tem terra arrasada, não. Mas nós vamos conversar sobre isso. Queria ouvir o Henry aí, que o Henry também tem várias observações a fazer. O que você acha, Henry? Na verdade, para não ser injusto, ontem, antes do jogo começar, quando eu vi a escalação do técnico Mano Menezes, eu tuitei lá no Twitter, vou pedir até o Gilberto para colocar pra gente aí na tela, o meu tweet ontem, porque, na verdade, falar depois é fácil. Eu quero mostrar que eu falei antes. E aí ontem, antes do jogo, eu tuitei, o Mano arma uma verdadeira arapuca, sabendo da lentidão da zaga alvinegra e do momento do seu time, dá a bola para o Galo e arma o seu time para jogar no contra-ataque. Coloquei embaixo finalizando, o Atlético vai ter que jogar com extrema inteligência. E aí eu completei embaixo
no meu próprio comentário falando, vale ressaltar que o time azul tem no seu melhor o contra-ataque e o Galo mostra extrema dificuldade contra adversários que jogam fechados. E aí, para não falar que eu tô falando de achismo, que eu tô falando aqui que eu simplesmente acho que é isso ou que é aquilo, vou pedir também ao Gilberto para colocar pra gente o scout do jogo, pra gente ver como é que foi ontem o Atlético. A gente pode ver aí que o Atlético teve 59% de posse de bola. Se você puxar um pouquinho para baixo, aí você vai ver com relação aos passes certos. O Atlético teve mais de 500 passes certos contra 200 e pouco, não estou conseguindo enxergar bem daqui, do Cruzeiro. Mas assim, um número de passes extremamente maior do que o time do adversário, ou seja, uma posse de bola maior do que o adversário, mais uma posse de bola improdutiva, né? Não adianta a gente ter posse de bola se você não tem produtividade. E aí vem a minha crítica agora, eu não sei se eu já posso criticar, o Gilberto aumentou, lá foi 59% de posse de bola, 552 passes certos contra 280 do Cruzeiro. Quase o dobro de passes certos aí do time do Atlético. Ou o dobro, né? Enfim. Mas aí falando agora do técnico Rodrigo Santana, o Rodrigo Santana ontem não teve, Thiago, na minha opinião, a maldade de enxergar que o Cruzeiro ia jogar no contra-ataque. E outra crítica que eu tenho que fazer aqui para o Rodrigo Santana, até complementando o seu comentário, você falou que o Atlético ontem não teve um jogador de armação, um jogador que fizesse o diferente, porque o nosso camisa 10, né, seu Rodrigo Santana, virou ponta esquerda no time do Atlético. E aí a gente se pergunta, por que que hoje o Casares, que é o nosso grande camisa 10, que em questão de números aí não tem ninguém que se iguale a ele no futebol brasileiro na temporada atual, por que que nosso camisa 10 hoje está jogando na ponta esquerda? Sabe por quê, Thiago? É minha opinião, sim, é óbvio. Porque nós temos hoje no Atlético um volante que não marca ninguém, que não ajuda no ataque, que não marca, que ontem tomou um corte seco do Pedro Rocha, ontem no primeiro gol, um corte juvenil, tomou um drible juvenil, entrou todo afobado na jogada, tomou um corte e o Pedro Rocha conseguiu fazer o chute, e o frango também do Vitor também ajudou no gol do Cruzeiro. E no terceiro gol do Cruzeiro, o mesmo volante tentou dar um chapéuzinho, dar um rabo de vaca na entrada da área defensiva do Atlético. E aí eu venho perguntar, vamos renovar com o Elias desse jeito? É esse jogador experiente que a gente quer no Atlético? Um jogador que fica cobrando juiz, como alguns amigos meus falam aqui no canal? É isso que a gente quer? Simplesmente porque o cara cobra juiz, porque o cara é experiente, nós vamos manter o cara, porque o cara foi bom no Corinthians um dia, nós vamos ficar aí mantendo o jogador no time, comprometendo todo o sistema do Atlético? Aí você tira o nosso melhor jogador para colocar ele na ponta, para ficar um jogador desse jeito no meio de campo do Atlético? Qual que é a lógica disso? Então, peço desculpa, mas eu já estou aqui criticando o senhor Rodrigo Santana, porque se ele se tornou treinador do Atlético, ele tem que entender a responsabilidade de ser treinador do Atlético. Não estou aqui pedindo a cabeça do Rodrigo Santana, acho que é muito cedo até para isso, mas eu acredito que o Rodrigo Santana ele precisa de ter pelo menos a humildade de reconhecer os erros dele. Ontem o Mano Menezes deu um nó tático no Rodrigo Santana, foi claro, o Atlético, o Rodrigo Santana deveria entender que o Atlético ainda teria uma segunda partida. Nós ainda temos o jogo no Horto, não tinha necessidade de jogar afobado do jeito que jogou ontem. O Atlético simplesmente pegava a bola e ia pra cima, pegava a bola e ia pra cima. E isso se dá nos números. 580 passes certos. O Atlético produziu alguma coisa ontem, Thiago? Não. E o que você falou do camisa 10, pode até ser que o treinador ele goste do Casares na esquerda. Tudo bem. Não tem problema ele gostar. Se nós tivéssemos um outro jogador para preencher a função. No meio tempo. Como nós não temos outro jogador, nós temos quem? Vinícius? É o Vinícius que vai lá pro meio? No caso hoje é o Luan, né? Que tá jogando ali. O Luan, cara, o Luan, na verdade, ele é muito mais combativo do que criativo, na minha opinião. Eu acho que quando você não tem um jogador de meio de campo para poder, melhor do que o Casares, você deve manter o Casares no meio, até pela ausência de outro jogador que tem essas características. Você colocar o Luan para fazer isso é muita responsabilidade para ele, e o futebol dele, na minha opinião, tem uma outra função. O futebol dele é muito mais combativo, ele faz as coberturas pelos dois lados de marcação. Então, realmente, o Casares, ele joga bem pelo lado esquerdo, sim, só que nós não temos um outro jogador para ocupar com uma melhor qualidade o meio de campo. Então, realmente, esses erros aí estruturais do time, eles podem trazer
resultados como o de ontem. Achei o resultado de ontem desastroso. Eu acho que ele não tinha necessidade de ser tão ruim assim. Eu acho que quando o Atlético tomou o segundo gol, que foi um erro do Hever e do Zé Wellison, eu acho que o time sentiu muito, né, o Henry? Eu acho que também teve esses erros individuais, mas que ressaltam também a falta de estrutura do time com os jogadores certos nas posições certas. A gente que sempre elogiou o Rodrigo Santana por fazer o feijão com arroz bem feito, ontem faltou essa maturidade faltou maldade. E a gente viu que o Mano Menezes realmente, nesse sentido, ele é muito mais pronto, é um treinador muito mais experiente e conseguiu realmente ganhar o jogo ontem, o senhor Mano Menezes. Eu acho que se tem alguém para ser eleito do lado de lá que fez uma boa atuação, foi o Mano Menezes. Ontem a vitória tem nome, Mano Menezes, disparado. E vou falar mais, 3-0, Thiago, foi um placar extremamente elástico. O Cruzeiro não deveria ter ganhado de 3-0. Isso ocorreu por causa da falha do Vitor, do Elias, do Hever. Por isso foi tão elástica a vitória. Mas eu vou falar... São vários fatores, né? São vários fatores que levam a esse caos, né? Exatamente. Mas eu vou falar com extrema sinceridade, opinião minha. A vitória do Cruzeiro já estava anunciada na escalação. E o Atlético, da forma que entrou em campo, ontem eu estava no grupo meu do Atlético ontem, e eu falando com o pessoal, olha como é que o Atlético está indo pra cima desembestado. Olha o Atlético em cima. Gente, é uma coisa é questão de lógica. Se você tira um jogador seu que é referência, que é pesado, que não tem velocidade, e bota um cara de velocidade, tá na cara que você tá colocando o time pra jogar no contra-ataque. Isso aí salta os olhos de quem entende o mínimo de futebol. E na entrevista do Rodrigo Santana, ele falou que ele já sabia da informação do Pedro Rocha. Você chegou a ver a entrevista dele? Ele falou na entrevista que ele já sabia, aí piora a situação. Embora o Mano Menezes fez o coletivo fechado, enfim, ele falou na entrevista que já sabia que o Pedro Rocha vinha pro jogo. Ou seja, então faltou realmente uma contramedida para poder neutralizar esse tipo de ação do Cruzeiro, né? É óbvio, Thiago, né? A gente tem que ser sincero aqui também, honesto, que futebol ele não é exato, mas ele é muito provável. Se você trabalha com probabilidade no futebol, você tem pelo menos 70% de chance de acertar. Então, assim, o time do Cruzeiro, o melhor do Cruzeiro é jogar no contra-ataque. E o pior do Atlético é pegar time fechado. Fechado, exatamente. Então, assim, o Atlético poderia ter ganhado ontem? Poderia, porque o Cruzeiro, até fazer o primeiro gol, os jogadores do Cruzeiro estavam errando passes. E o Atlético, os primeiros 15 minutos foram do Atlético. O Atlético estava jogando super bem, estava equilibrado, estava compacto. Mas depois do primeiro gol, acredito que o Atlético começou a sentir. No segundo, realmente ele desestruturou completamente o time do Atlético. Eu sempre falei com o Henry aqui, falo aqui novamente, não é uma questão de vencer ou perder. Quando você perde jogando bem, jogando certo, deu raça, às vezes algumas coisas não aconteceram, você tá tudo certo. Só que quando você perde da forma que foi ontem, que você não tem um jogo com um cartão amarelo, não que a gente quer que os jogadores batam, não é isso não, mas ali faltou um pouco de combate, faltou completo, o pessoal precisava ali num jogo como esse comer a grama, e também tem a necessidade do Cruzeiro, né? O caos extracampo que o Cruzeiro está vivendo trouxe uma responsabilidade muito maior para os jogadores do Cruzeiro. Então os jogadores do Cruzeiro entraram para aquele jogo, era um jogo de vida ou morte para o Cruzeiro. Porque você imagina se o Cruzeiro perde ontem diante todos esses acontecimentos extracampo, o que não ia acontecer? Então, às vezes, um pouco de pressão é muito bom, sabe? É a mesma coisa você trabalhar. Uma coisa é você trabalhar por um prato de comida, outra coisa é você trabalhar para fazer seu dinheiro. Você vai, com certeza, se dedicar muito mais quando você tem uma pressão maior, né, Henrique? E o que eu queria falar é o seguinte, o que diferencia um treinador de um grande treinador são esse tipo de coisa. É a atitude do Mano Menezes ontem na partida, a leitura dele ontem, que ele matou o jogo ontem. Ele classificou o Cruzeiro ontem. É óbvio que eu não estou falando aqui que já era, que o Atlético é o time da virada, é o time do eu acredito. Mas, Thiago, sendo bem sincero, né? O Cruzeiro está com 99% de chance de passar. É 1% que a gente vai acreditar que vai lutar até o final, mas a verdade é essa. Não adianta a gente ficar aqui colocando sol na peneira, não. Passar com a peneira, não. Vai ser muito difícil, embora eu também acredite ainda. Eu acho que a gente vai ter que ter uma outra postura no Independência, mas realmente dificultou bastante. Eu acho que pelo menos um gol ontem já mudaria a história do jogo, né? Mas 3-1, Atlético Cruzeiro, você lembra? O Atlético fez 3-0, o Cruzeiro fez um gol no finalzinho, depois ganhou e foi campeão. Exatamente. Então, assim, vai ser muito difícil, mas os jogadores vão ter que se entregar muito mais.
mas eu acho que eles vão vir também mordidos, porque as críticas estão sendo... para onde você olha hoje nas redes sociais, enfim, tá todo mundo realmente detonando a postura do Atlético, os erros, tanto os erros táticos quanto a falta de vontade do time. Achei o time ontem morto, achei que faltou entrega, jogadores que a gente tem esse costume de ver se entregando mais. O Luan, até ele estava em ritmo de treinamento. Então não sei se essa parada para a Copa, mas a parada para a Copa foi para todos os times, não foi só para o Atlético, né? Mas não sei se os jogadores, não sei se eles relaxam demais, eles saem daquela sintonia. Impressionante como que era um outro time ontem, né? A gente estava vendo uma evolução do Atlético. Agora vamos torcer para as outras competições nós conseguimos uma evolução maior, né? Com esse time encaixado. Ontem tivemos uma estreia do Otero. Eu queria até te perguntar sobre a sua opinião sobre a estreia do Otero. O que você achou ontem? Eu ia fazer uma crítica agora também à situação do Atlético, criticando também o Rodrigo Santana, a questão do escanteio no Atlético. Nós temos hoje o Hever, que é um zagueiro que faz muitos gols de cabeça. A gente tem o Igor Rabelo, que é um zagueiro alto que fazia muitos gols no Botafogo. E os escanteios no Atlético, por incrível que pareça, são batidos sempre da mesma forma. O Casares sempre bate no primeiro pau, no mesmo lugar. Então qualquer time que vai enfrentar o Atlético já sabe onde o escanteio vai ser batido. E aí entra o Otero ontem para bater escanteio. Todos os escanteios que ele bateu ontem querendo fazer gol olímpico. Deve ser fácil fazer gol olímpico, né? Porque toda hora é gol olímpico, é fazer gol olímpico o tempo inteiro. Então, assim, eu acho o seguinte, é uma tática legal, é uma opção legal você tentar um gol olímpico. Mas não pode ser toda hora. Mas você não pode ficar manjado, né? Fica manjado. E na minha época, não sei se hoje, antigamente falava que escanteio era meio gol. Você lembra disso, Gilberto? Gilberto tá aqui rindo, né? Era meio gol, cara. Era meio gol. Então, assim, realmente eu acho que a gente explora muito pouco jogadas como o escanteio que podem trazer para o jogo várias opções de gol. Você falou bem. Você tem aí o Hever, você tem o Igor, que são jogadores altos que podem realmente fazer a diferença ali na área. Então, a gente precisa também treinar essas bolas paradas, porque nós temos ali uma qualidade de chute que poucos times no Brasil têm. A gente está falando ali de Casares e Otero que batem na bola como poucos. Só que eles não podem ficar insistindo da mesma forma, senão o time fica manjado. Senão as jogadas ficam manjadas, né? Então, a gente precisa realmente dar uma atenção maior nessas bolas paradas, principalmente escanteio. E uma coisa que eu falo muito aqui pro torcedor atleticano, quem me acompanha aqui no canal sabe, há muito tempo eu falo isso, o Atlético precisa ter um jogador de velocidade que a gente possa usar essa mesma estratégia do Cruzeiro ontem de falso 9, Thiago. Porque isso aí para você jogar fora de casa é assim... Os times têm que ter, nós temos que ter opções. A gente não pode jogar sempre da mesma maneira. Só joga da mesma forma. Só o Galo doido indo pra frente. Tem que ter sempre um centroavante. A gente precisa ter realmente um cardápio de formações e de esquemas para a gente poder se encaixar de acordo com os adversários. Então você falou muito bem. Quando você vai jogar, você precisa defender um pouquinho mais o resultado. Você precisa ter opções que façam com que o time se encaixe melhor em determinadas situações. Mas a culpa disso também é muito da torcida. Nós também não aceitamos muito o time jogar, e como joga o time do Mano, por exemplo, que às vezes tem essa paciência de jogar para trás. A gente realmente sempre cobrou muito esse time ofensivo, mas a gente precisa achar o meio termo, porque no futebol de hoje a gente precisa ter mais inteligência, porque a gente tem visto as alternativas e as alternâncias dos esquemas táticos, e a gente precisa realmente saber conduzir isso de acordo com cada jogo. Mas é isso que eu falo com relação a equilíbrio, que falta pra gente, é isso. Porque o Atlético jogando dentro de casa, no esquema Galo doido, é um dos times que mais vencem no Brasil. E isso aí, há temporadas. Então, se tá dando certo, não precisa mudar dentro de casa. Continua jogando da mesma forma, com centroavante, e não tem Galo doido, não tem problema. Agora, para jogar fora de casa, porque o Atlético historicamente tem muita dificuldade de jogar fora de casa, tem que se buscar uma alternativa. Jogar sem centroavante, jogar com falso 9, deixar o time na velocidade. A gente tem jogadores para fazer isso. Exatamente. Inclusive, quando o Atlético demonstrou interesse, para quem tá duvidando do que eu tô falando agora, tá falando agora porque aconteceu ontem, é fácil. Não. Eu falei no vídeo no Serginho, que o Atlético estava com interesse no Serginho do América. Eu fiz um vídeo falando do interesse do Atlético no Serginho. Falei, o Serginho ele tem 1,80 m. Talvez possa ser um jogador que vem para o Atlético fazer essa função do falso 9 quando a gente precisar. Porque tem altura, é um cara que sabe fazer gol. Inclusive é artilheiro lá no Kashima Antlers, é um dos caras que dá mais assistência lá, enfim.
É um cara que ele pode tanto jogar como meia, ajudando ali no meio de campo na criação do Atlético, como também pode ser esse falso 9, um cara de qualidade, que tem um passe, que tem uma velocidade, enfim. A gente precisa buscar para o Atlético essa opção, porque isso aí, Thiago, faz toda a diferença quando você tem opções, que é o que você acabou de falar. Claro, com certeza. Agora, a gente acabou fugindo um pouquinho. Você estava falando do Otero, a gente fez a sua observação dos escanteios, mas ele jogando, o que você achou no sistema do Galo? Eu achei que não deu para ver muito do futebol do Otero ontem, não. Ele até entrou bem no comecinho do segundo tempo ontem, ele conseguiu fazer algumas jogadas ali pela ponta esquerda, depois, com as alterações do Rodrigo Santana, ele acabou sendo deslocado para o meio, que não é a posição dele, não é a dele, né? O Rodrigo Santana tirou o Casares ontem, porque realmente o Casares ontem deu uma apagada na partida, e colocou o Otero para o meio, o que eu acho um erro. Eu jamais teria tirado o Casares do meio de campo do Atlético ontem. Não é porque a gente gosta dele, não, gente. É porque falta. É porque é o único jogador que a gente tem que faz isso. Nós não temos outro jogador que E jogador com a qualidade do Casares, ele pode estar à mão no momento, mas uma hora ali, uma bola, o cara dá uma enfiada na bola e põe os caras na cara do gol. E com times que estão jogando fechados, a gente precisa desse tipo de jogador que consegue desarticular a defesa, né? Então, finalizando falando do Otero, eu achei que não foi o jogo, não foi a partida pra gente avaliar o futebol do Otero. Pra mim, é um grande jogador, é um cara que veio pra reforçar o elenco e com muita qualidade, mas ontem não foi a partida pra ele. Pra mim, ele nem deveria ter entrado ontem, porque ontem a gente precisava de um cara pra costurar a zaga, né? Então, pra mim, a primeira opção ontem do Rodrigo Santana deveria ter sido o Giovani, que inclusive, na minha opinião, já merece ser titular no Atlético. Ele é um jogador bem agudo e para aquele tipo de jogo ele seria o mais indicado para tentar infiltrar na defesa que estava bem fechada ontem, né? Mas enfim, já foi o jogo. Eu acho que realmente foi muito ruim, mas para mim não tem terra arrasada. Eu acho que a gente precisa realmente colocar tudo no lugar e tentar reverter essas, que vai ser muito difícil no próximo jogo. Eu acredito sempre. Mas eu acho que para a evolução do resto da temporada nós precisamos realmente voltar com o espírito atleticano nos jogadores. Eu acho que precisamos ter mais atenção, mais pegada. Essa parada para a Copa, no caso do time do Galo, fez muito mal, né? Pelo menos o que a gente viu ontem, os jogadores entraram completamente relapsos. Você vê que no segundo tempo não teve praticamente nenhuma jogada do Atlético, né? Você não teve o Fábio acionado nenhuma vez, cara. Um jogo sem cartão amarelo, um jogo que você não aciona o goleiro com 3-0, a gente tinha que pelo menos estar tentando um gol para diminuir essa diferença. Então o jogo ontem foi um jogo para ser esquecido, a página virada, e a gente realmente ver com os erros a gente aprender e mudar alguma coisa, né, Henrique? E eu fiquei com uma perguntinha na cabeça ontem, será que o Zé Welles não poderia ter feito uma falta no Pedro Rocha ontem, não, hein? Mas é disso que eu tô falando, é aonde faltou vontade, faltou inteligência. Não que a gente quer um time violento, que quer bater, não é isso não, mas ali uma falta tática, como eles chamam, né? Eu acho que tomaria no máximo amarelo ali, né? Se tomar o cartão amarelo tá tudo certo, se ele impedisse o jogador ali de fazer, quer dizer, o jogo ontem foi muito limpo, foi uma coisa assim, bacana, né? No fair play isso é muito legal, mas faltou pegada, faltou marcação, faltou empenho, faltou vontade de ganhar, entendeu? Faltou fome, sacou? Então eu acho que o time do Atlético ontem precisa pegar tudo que aconteceu e tomar como exemplo do que não deve ser feito nos próximos jogos. Então o Galo ontem realmente teve uma partida desastrosa e pode jogar, por exemplo, um campeonato inteiro no lixo em função de uma partida em que se jogou de forma completamente displicente. Então a minha crítica é essa, já falei antes, eu acho que não é por causa também de uma derrota que a gente tem que ficar também colocando todo mundo na cruz, enfim, o trabalho continua, esperamos que esses erros sejam corrigidos para a gente ter maior êxito nos outros campeonatos e quem sabe reverter essa situação na semana que vem na Independência. E aí, Thiago, mudando de assunto para um assunto mais triste ainda, né? Porque envolve um ser humano assim que eu particularmente sou fã da pessoa, do caráter do jogador, porque quando chegou no Atlético, chegou desacreditado, foi para o banco de reservas. Momento algum que ele estava no banco de reservas, ele ficou fazendo carinha de choro, muito pelo contrário, trabalhou, correu atrás. E hoje a Rádio Itatiaia, pelo menos foi onde eu vi a notícia pela primeira vez, tuitou aí que o volante Adilson, que está hoje com 32 anos, vai se aposentar dos gramados. Você está sabendo da notícia? Cara, na verdade eu comecei a ver todos esses murmúrios nas redes sociais ontem.
através dos grupos do Atlético, né, já ventilava-se essa hipótese. Como era uma coisa que não era oficial, eu esperei, né? Hoje de manhã eu vi o tweet também da Rádio Itatiaia falando sobre isso. É uma notícia muito triste, independente de ser do Atlético, de qualquer time que seja, para um atleta profissional que tem isso como profissão e que com certeza faz com muito amor. É uma notícia muito triste, né? Ele vai ter que parar de fazer o que gosta, e é um jogador que no ano passado trouxe muita coisa legal pra gente, né? Ele veio, consertou o meio-campo do Atlético, foi um jogador que contribuiu muito no ano passado. Esse ano não vinha tão bem, mas é um jogador que tinha muito potencial, e realmente fica aqui o registro da nossa solidariedade, né, ao Adilson e família, porque realmente foi uma notícia muito triste. A gente não deseja isso para ninguém, ainda mais com o caráter do Adilson, que todo mundo fala super bem, diz que internamente é um cara que contribui muito para o grupo, é um cara do bem. Então realmente vai ser uma perda muito grande para o Atlético, né? Então, mas enfim, se é para a saúde dele, né, Henrique? Esperamos que ele tenha sorte aí no desembolar aí da carreira dele. Agora vai ter que fazer uma outra coisa. Eu lamento muito, porque realmente o Adilson ano passado fez uma temporada espetacular, né? Esse ano realmente vinha aí tendo altos e baixos, não foi uma temporada tão ruim também como algumas pessoas falam. Aqui no canal a gente sempre ressaltou os lados positivos e negativos do Adilson. Inclusive contra o CSA ele fez um jogo espetacular, né? Além de fazer o último gol na partida, ele deu 82 passes certos. Lembrou o Adilson do ano passado, né? Nenhum passe errado ano passado. Então assim, a gente precisa aí valorizar o Adilson e agradecer de fato o Adilson por tudo que ele fez aí com a camisa do Atlético, porque realmente esse cara honrou as cores do Atlético, a camisa, o escudo do Atlético. Então fica aqui o nosso agradecimento. E aí, Thiago, não querendo só pensar no Atlético e ser egoísta num momento difícil, mas como é que o Atlético fica hoje, depois da saída do Adilson? O Adilson nós vamos ter que buscar uma outra peça ali, porque eu acho que é uma das partes mais carentes do Atlético, é aquela região ali. Então ali, quando você pensa em ataque, você tem muitas opções ali para meios atacantes, mas você tem uma carência muito grande para aquela região ali, né, de primeiro volante. E realmente o que está faltando também no Galo, que ontem eu senti, é uma proteção e um combate maior ali naquela região. Então a gente vai ter que buscar um reforço aí à altura. Espero que venha um jogador para contribuir para a defesa ali, para segurar e para proteger a defesa, né, que a gente tem sentido bastante falta assim daquela era Leandro Donizete, Pierre, jogadores que realmente faziam aquela proteção ali como ninguém. Mas enfim, nós vamos ter que reforçar aquela posição, porque só com o Zé Wellison e com os jogadores que a gente tem no elenco a gente não vai conseguir suprir essa carência do Atlético. Exatamente. E aí, Thiago, só finalizando o programa, domingo às 7 horas, Atlético e Chapecoense. O que você espera para essa partida? Eu espero que o que nós comentamos antes da parada, que agora com esses reforços pontuais do Atlético, a gente tem hoje um time, entre aspas, reserva, bem mais competitivo, né? Então eu espero que o grupo que o Rodrigo Santana já confirmou que vai levar, que é um time alternativo, né? Ele faça jus à camisa e realmente confirme essas contratações pontuais feitas na gestão de futebol do Rui Costa. E eu espero que esse time dê mais combate nesse jogo e que a gente consiga trazer os 3 pontos, porque nós estamos numa boa posição no Campeonato Brasileiro. A gente não pode virar as costas para esse campeonato, porque a gente sabe, se a gente realmente tropeça 1, 2, 3 partidas, a gente desce muito na tabela e depois fica difícil de voltar lá para cima. O Atlético está com uma pontuação muito nivelada com os times que estão ali brigando desde a segunda até a sexta posições. Com relação ao Palmeiras, ele já está com uma distância maior, mas acredito que a gente precisa também manter o foco no Campeonato Brasileiro para poder ter um êxito, enfim, no planejamento do Atlético acerca desse campeonato. Então acredito que com as contratações do Rui Costa, nós vamos ter um time mais competitivo, esse time alternativo. Então eu acredito na vitória do Atlético sobre a Chapecoense com essa formação que nós temos hoje de segundo time. Exatamente. E aí, fazendo só uma análise aqui final sobre o atual momento do Atlético, para a gente finalizar o programa hoje com uma coisa positiva, vale ressaltar que o trabalho da diretoria do Atlético hoje é um trabalho muito sério, muito em conta do próprio Rui Costa, que vem fazendo um trabalho muito bom no Atlético. Um trabalho bem feito, a gente não consegue colher frutos rápido de um trabalho bem feito. Isso aí no futebol
tudo é a longo prazo, a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Óbvio que a derrota ontem foi totalmente fora de contexto, né? Essa vitória elástica do Cruzeiro ontem, mas fica aqui pelo menos a esperança de que o Atlético vai viver dias melhores, futuros, e em contrapartida do nosso adversário, o que o aguarda um pouco para frente aí, né? A gente já sabe. São dias nublados. São dias nublados. Então, assim, queria pedir à torcida do Atlético aí para continuar e seguindo, acreditando, apesar da derrota ontem. Eu continuo acreditando, eu acredito que o Atlético, apesar de ter pouca chance, ainda tem chance de reverter esse placar aí. Mesmo que não reverta, o Atlético está se preparando para 2020, 2021 e 2022. Então vamos ter um pouquinho de calma, porque os próximos anos aí que virão serão anos bons, serão anos de colheita, então vamos ter calma, vamos seguir firme, porque como diz o Roberto Drummond, se tiver uma camisa preta e branca no varal, né, o atleticano ele torce contra o vento, então nós vamos torcer contra o vento e eu acredito muito aí na vitória do Atlético. Isso aí, e não é um jogo que vai fazer a gente desacreditar ou largar o Atlético, nós nunca largamos o Atlético em momentos muito piores. Vamos lembrar, gente, que em 2014 nós tivemos uma decisão de Copa do Brasil sobre o nosso, contra o nosso rival e foram 2 jogos extremamente fáceis, só que era uma final de campeonato. Então a gente tem uma história recente aí de muita alegria nessa competição e contra o Cruzeiro. Ontem não foi um dos melhores dias para o Atlético, mas acredito que melhores dias virão, a gente acredita sempre. Eu entendo a passionalidade da torcida, nós também somos torcedores, né? Então a gente está aqui fazendo esse programa para vocês, está tentando levar um pouquinho de informações mais técnicas, mas nós também sentimos isso, né? Só que a gente nunca deixa de acreditar. A gente vê também um bom trabalho que vem sendo feito no Atlético. Hoje o time tem um caminho, então a gente realmente entende essa revolta do torcedor, né? Que nós também somos, a gente também fica extremamente chateado, mas a gente não pode deixar a peteca cair, porque a base do Atlético, o que sustenta o Atlético é a torcida. O que o Atlético tem de mais poderoso é a torcida. Então a gente tem que estar junto com o time. Vide ontem, antes do jogo começar, os ingressos já estavam esgotados. Então assim, a torcida do Atlético realmente é diferenciada. Então a gente tem que mostrar isso no decorrer dessas situações difíceis, que a gente vai com certeza ter dias melhores. Ontem realmente foi um dia para ser esquecido. E para finalizar agora de verdade, né? Eu estou fechado com o Rodrigo Santana, acredito muito no trabalho dele, eu acredito que ele tem humildade para aprender. Espero que se alguém conhecer o Rodrigo Santana, a gente mostra esse programa para ele ouvir críticas, porque eu tenho certeza que se ele ver esse programa, ele vai ter humildade para ouvir, porque é um cara humilde, é um cara que tem tudo para vencer no futebol. Eu acredito muito no trabalho dele. E outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a gente gravou uma entrevista com o Procópio Cardoso aqui no canal semana passada e postamos aqui. E a história do Procópio Cardoso, ela se encontra com a história do Atlético. Se encontra muito com a história do Atlético, que essa história de dificuldades. O Procópio contou uma história que o Pelé quebrou a perna dele, ele ficou 5 anos sem jogar futebol e aí com perseverança voltou a jogar bola e arrebentou de novo, enfim. Então a gente tem que acreditar o seguinte, gente: o Atlético ele é assim, ele é igual a Fênix, ele ressurge das cinzas. Então vamos seguir aí acreditando, porque a gente vai chegar longe. E outra coisa também que me faz lembrar desse atual momento do Atlético foi o 6-1. O Atlético em 2011 também vinha numa situação ali de poder talvez eliminar o Cruzeiro, tomou para dentro, mas em 2012, 13, 14, 15 e 16 a gente viu aí. Temos a história, o que aconteceu, né, com a história do Atlético. Tivemos os melhores momentos da história do Atlético. Conseguimos vivenciar isso, né? Então, para quem quiser aí assistir a entrevista do Procópio, nosso amigo querido Gilberto, que hoje está com um sorriso de canto de boca aí sarcástico, né? Nosso diretor cruzeirense vai disponibilizar o link para vocês aí, para vocês assistirem. Gente, vale muito a pena. Para quem gosta de futebol, gosta da história de futebol, realmente tem histórias maravilhosas que o Procópio contou em primeira mão aqui para o programa, eu acredito, no Noticioso. E o Procópio ele fez parte praticamente aí do início do futebol mineiro. Então assim, gente, vale muito a pena, porque são histórias assim maravilhosas. Não deixem de assistir. Bom, vou ficando por aqui. Queria primeiramente pedir para você para dar um like nesse vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo também. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal aí, acionando o sino de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo do canal, que não é só futebol, né, Thiago? Não, tem Para quem gosta de bolsa de valores, a gente tem um programa aqui muito legal sobre bolsa de valores. Também tem um programa do Cruzeiro aí, né? Tem um programa. Se vocês quiserem dar uma risada de vez em quando, assiste o programa do Cruzeiro também, enfim. Nossa, o William e o Marcos Martins são pessoas maravilhosas. Um grande abraço para eles também. Muita coisa boa no canal aqui, Thiagão.
Obrigado, Henry. Mais uma Dias vez. melhores virão, né? Amém, cara. E eu acredito sempre, nós acreditamos sempre. Bom, é isso aí. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aqui, ó. Tchau. Fui. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!